Existe algo na Terra que atravessa séculos, resiste ao tempo e continua deixando milhões de pessoas impressionadas até hoje. Não são apenas construções antigas, são marcas reais da história humana, lugares onde civilizações viveram, trabalharam, lutaram e deixaram algo tão grandioso que ainda hoje ninguém ignora. Essas são as chamadas 7 maravilhas do mundo moderno. E quando você começa a entender cada uma delas, percebe que não é só sobre tamanho ou beleza, é sobre história real, sobre pessoas, sobre decisões que mudaram o mundo. A primeira delas é a Grande Muralha da China. Ela não é uma única muralha, mas um sistema gigantesco de fortificações que atravessa montanhas, desertos e planícies. Sua construção começou há mais de 2000 anos, mas o que vemos hoje em grande parte veio da dinastia Ming. Naquela época, a China enfrentava constantes invasões vindas do norte, então a muralha foi criada como uma barreira física, mas também como um sistema militar completo. Soldados viviam ali, patrulhavam constantemente e usavam torres de vigia para enviar sinais de fumaça e fogo. Era praticamente uma linha de defesa viva. Mas o que muita gente não percebe é o nível de esforço humano envolvido. Milhares de trabalhadores passaram anos ali em condições extremamente difíceis. Hoje, a muralha é um dos pontos turísticos mais visitados do mundo. Algumas partes estão bem preservadas, principalmente as próximas de Pequim, com estrutura para turistas, acesso facilitado e restauração constante. Mas outras partes, mais afastadas, estão em ruínas, sendo lentamente consumidas pelo tempo. E mesmo assim a grandiosidade continua. Agora imagine caminhar por um desfiladeiro estreito, com paredes gigantes de pedra ao seu redor, e de repente uma cidade inteira surge, esculpida na rocha. Esse é o impacto de Petra, na Jordânia. Construída pelos nabateus, ela era uma cidade estratégica no meio das rotas comerciais do deserto. Ali passavam caravanas carregadas de especiarias, seda e riquezas. Mas o que tornava Petra especial era a capacidade desse povo de viver em um ambiente praticamente sem água. Eles criaram sistemas avançados de captação, armazenamento e distribuição de água, com canais esculpidos na pedra e reservatórios subterrâneos, tudo pensado para sobreviver ao deserto. Com o tempo, as rotas comerciais mudaram e Petra foi sendo abandonada. Durante séculos, ficou praticamente esquecida pelo mundo ocidental. Hoje, é um dos destinos turísticos mais impressionantes do planeta. Milhares de pessoas caminham todos os dias pelo mesmo caminho estreito até chegar ao famoso tesouro. Mas o que pouca gente sabe é que o tesouro era provavelmente uma tumba, e não um local de riquezas como o nome sugere. E mesmo hoje, grande parte de Petra ainda não foi completamente explorada. Agora vamos para o Brasil. No topo do Corcovado, com vista para toda a cidade do Rio de Janeiro, está o Cristo Redentor. Mas antes de ser um símbolo turístico, ele foi pensado como um símbolo religioso. A ideia surgiu ainda no século XIX, mas só foi concretizada no início do século XX. A construção começou em 1922 e levou cerca de 9 anos. As peças foram levadas até o topo da montanha usando um trem já existente na região. O revestimento de pedra-sabão foi escolhido por ser resistente e também pela sua durabilidade. Hoje, o Cristo Redentor recebe milhões de visitantes por ano. O acesso pode ser feito por trem, vans ou trilhas. E mesmo com toda a tecnologia atual, a manutenção continua sendo constante, já que a estátua sofre com ventos fortes, chuvas e até descargas elétricas. Raios já atingiram o monumento diversas vezes, exigindo restaurações ao longo dos anos. Ainda assim, ele continua sendo um dos símbolos mais reconhecidos do planeta. Agora imagine uma cidade escondida nas montanhas, cercada por neblina e completamente isolada do mundo moderno por séculos. Esse é Machu Picchu. Construída pelos Incas, ela provavelmente foi uma cidade importante da elite, ou até um centro religioso. Mas o mais impressionante é o nível de engenharia. As pedras foram talhadas com precisão absurda, sem o uso de ferramentas avançadas, e até hoje não é possível passar uma lâmina entre elas. A cidade também possui um sistema de drenagem tão eficiente que evita deslizamentos até hoje. Machu Picchu ficou escondida da colonização espanhola, o que ajudou a preservar suas estruturas. Hoje é um dos destinos mais visitados do mundo, mas o acesso não é simples. Muitos turistas fazem trilhas de vários dias, como a famosa Trilha Inca. E devido ao grande número de visitantes, o governo do Peru limita o acesso diário para preservar o local. Agora vamos ao México, para um dos maiores exemplos de conhecimento antigo, Chichén Itzá, uma cidade construída pelos maias, que dominavam a astronomia como poucas civilizações da história. A pirâmide principal, Kukulcán, é praticamente um calendário em forma de construção. São 365 degraus, representando os dias do ano. E durante os equinócios, a sombra do sol cria o efeito de uma serpente descendo a escadaria. Isso não é coincidência, foi planejado com precisão. O local também tinha um dos maiores campos de jogo de bola, onde jogos tinham significado religioso e, em alguns casos, até sacrifícios humanos estavam envolvidos. Hoje, Chichén Itzá é um dos pontos turísticos mais visitados do México.
E apesar de ser preservado, não é mais permitido subir na pirâmide para evitar danos à estrutura. Agora voltamos à Roma Antiga, o Coliseu. Um lugar onde entretenimento e brutalidade andavam lado a lado. Ali aconteciam batalhas de gladiadores, execuções públicas e espetáculos que reuniam milhares de pessoas. O Coliseu foi construído em cerca de 8 anos, o que é impressionante até para padrões atuais. Ele possui um sistema de engenharia avançado, com corredores internos e até elevadores primitivos. Animais eram trazidos de várias partes do mundo para serem usados nos espetáculos. Hoje, o Coliseu é um dos pontos turísticos mais visitados do planeta, mas ele não está intacto. Parte da estrutura foi danificada por terremotos e também pelo uso de suas pedras em outras construções ao longo da história. Mesmo assim, continua sendo um dos maiores símbolos da Roma Antiga. E por último, uma das construções mais impressionantes já feitas, o Taj Mahal. Mais do que um monumento, ele é uma história de amor. Construído por um imperador em homenagem à sua esposa que morreu, a construção levou mais de 20 anos e envolveu milhares de trabalhadores. O nível de detalhe é impressionante. Pedras preciosas foram incrustadas no mármore, formando desenhos delicados. Tudo foi planejado com simetria perfeita. Hoje, o Taj Mahal é um dos lugares mais visitados do mundo, mas também enfrenta problemas modernos, como a poluição, que ao longo dos anos tem afetado a cor do mármore. Por isso, existem medidas rígidas de preservação, inclusive controle de veículos na região. O mais impressionante de tudo isso é perceber que nenhuma dessas construções foi feita com tecnologia moderna, nenhuma teve máquinas avançadas. E mesmo assim, foram criadas com precisão, engenho e uma visão que atravessa gerações. Essas maravilhas não são apenas monumentos, são provas reais de que o ser humano sempre encontrou formas de fazer o impossível. E talvez o mais curioso é que ainda existem muitos lugares no mundo com histórias tão incríveis quanto essas, esperando para serem descobertos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, porque ainda existem histórias, lugares e fatos que vão te surpreender muito mais do que você imagina.